Fala, gafanhotos! Beleza? João na voz. E seja muito bem-vindo ao canal Um Pouco Resumido. Só uma observação, eu tive que fazer algumas alterações nos nomes dos personagens para que facilitasse para mim durante o resumo, mas isso não muda em nada a história do filme. E hoje eu vou te explicar um filme de 2007 chamado Território Virgem. O filme começa mostrando um homem que estava pintando em uma igreja. E ele nos conta que ele faz essas pinturas há muito tempo, mas que agora ele não tem dinheiro. Então ele vai até o padre da igreja para falar sobre o seu pagamento. Mas chegando lá, ele descobre que o padre tinha morrido por uma doença da peste. E sabendo disso, ele fica muito chateado, porque agora ele não ia receber o seu dinheiro. Nesse momento, ele vê as roupas do padre e resolve usá-las e se passar por ele, já que para ele isso não seria muito difícil. Na próxima cena, nós vemos o Lorenzo, que estava fugindo de um homem chamado Gerbino. Então ele consegue escapar. O Gerbino diz aos seus companheiros para pegarem o Lorenzo de qualquer forma. Depois disso, os amigos do Lorenzo lhe dão um cavalo e diz que era para ele deixar a cidade. Na próxima cena, nós vemos uma menina chamada Pump, e ela estava chorando porque os seus pais haviam falecido devido à doença da peste. E nesse momento, o Gerbino se aproxima e pergunta a ela o que ela iria fazer. E a Pump diz que o rei da Rússia irá chegar em breve e que ela estava o esperando para se casar. O Gerbino então diz para ela que o seu pai havia se endividado bastante antes de morrer e agora as suas propriedades eram dele. Ele também fala que se ela quer salvar a casa, ela deveria se casar com ele. Por outro lado, vemos que o Lorenzo está correndo dos guardas do Gerbino. Então no caminho, ele encontra um cara que era surdo e mudo. O homem então diz para o Lorenzo que ele costumava trabalhar como jardineiro nas proximidades, mas agora ele tinha parado de trabalhar. Então Lorenzo pensa que se ele se fingir de surdo e mudo, ele também vai poder trabalhar como jardineiro e assim fugir dos guardas do Gerbino. Então ele decide se pendurar em um galho e os guardas vão embora. Mas logo em seguida, o galho quebra e o Lorenzo cai no chão e desmaia. Depois disso, algumas freiras chegam no local e o levam para a igreja, onde exatamente eles estavam precisando de jardineiro. Então as duas freiras começam a provocá-lo enquanto ele estava inconsciente. Nesse momento, ele recupera a consciência, mas permanece calado. Depois disso, a diretora chega e as freiras dizem que o Lorenzo era surdo e mudo. E nesse momento, as freiras o contratam. Em seguida, enquanto o Lorenzo tomava banho, as duas freiras vão espioná-lo. E aqui nessa cena, nós podemos ver que elas querem o rapaz de qualquer maneira. E como ele era mudo, ele não iria contar nada a ninguém. Na cena seguinte, nós vemos a Pump na igreja com seus amigos e suas namoradas. E ela diz para eles que ela tinha uma segunda casa naquela cidade e que ela irá se casar com o rei da Rússia. Nesse momento, o Gerbino aparece e pergunta para a Pump do que ela estava falando. Ela mente e diz que estava apenas rezando, porque ela não tinha plano nenhum de ficar com o Gerbino, já que faltava pouco tempo para o rei da Rússia chegar. Ela então decide fazer um plano para ficar escondida na igreja como freira. A igreja era a mesma que o Lorenzo trabalhava. Na próxima cena na igreja, quando as freiras estavam conversando com a Pump, elas reparam no Lorenzo e, sorrindo, elas dizem para a Pump que ele era mudo e surdo e que ele trabalhava como jardineiro. Depois de um tempo, uma freira pega o Lorenzo pela mão e o leva para a floresta. Podemos ver que a Pump viu o que estava acontecendo e parece que ela fica ali enciumada vendo aquilo tudo. Ao mesmo tempo, o Rinsk chega ao palácio e o Gerbino diz para ele que agora a Pump irá se casar com ele. E sabendo disso, o Rinsk sai de lá com muita raiva. Só que ele é abordado por um cara que diz que a Pump estava esperando por ele em uma outra casa na cidade. O Rinsk sai de lá e decide procurá-la com os seus guardas. Por outro lado, quando Lorenzo estava em seu quarto, duas freiras levam comida para ele. Na verdade, elas sabiam o que as freiras faziam com Lorenzo e elas queriam fazer o mesmo.
No dia seguinte, enquanto a Pump estava carregando água com 2 freiras para o banho do Lorenzo, ela diz às freiras que o que elas estavam fazendo com o Lorenzo era pecado. E a freira responde que não tinha nada de errado com aquilo, que ela estava com ciúmes. E com isso, a Pump fica totalmente irritada e joga água quente na cabeça do Lorenzo. Pelo que podemos entender, a Pump estava começando a ter sentimentos por ele. Enquanto isso, o Hinski está indo ao encontro da Pump, só que ele é atacado pelo Gerbino no caminho. Todos os guardas do Hinski acabam sendo mortos, só que ele consegue escapar de lá. Em certo momento do filme, nós podemos ver que o sentimento que a Pump tem pelo Lorenzo não parava de crescer. E em um certo dia, ela o encontra cantando uma música e descobre que ele não era surdo e nem muito menos mudo. Então, no outro dia, ela decide ir sozinha levar comida para ele e resolve cobrir o seu rosto com um véu. Assim ele não iria descobrir qual das freiras ela era. Ela também cobre os olhos dele e lhe dá um beijo. Em seguida, ela sai correndo de lá. Depois de alguns dias, é hora da Pump ir embora. Mas ela diz à freira que o Lorenzo não é mudo e nem surdo, e que ele está fingindo desde que ele chegou. Só que a verdade era que a Pump não queria ver o Lorenzo com nenhuma das freiras, e por esse motivo ela havia contado tudo. Sabendo disso, a freira-chefe imediatamente demite o Lorenzo. E na próxima cena, nós vemos que o Lorenzo está sentado do lado de fora, enquanto a Pump está passando por lá. Nesse momento, ele corre e a pede que o leve com ela, e ela aceita. Por outro lado, nós vemos que o Hinski estava conversando com uma garota na beira do rio, e ele fala que vai se casar com uma mulher chamada Pump. E ouvindo isso, a garota diz que o nome dela é Pump, já que o Hinski nunca tinha visto a Pump antes. E com isso, ele acaba confiando nela, e vemos que ele se sente atraído por ela. O Lorenzo chega à casa de Pump. Enquanto eles estavam conversando, ele diz para ela que ele ama muito uma freira que ele havia beijado. E ele também diz que ele irá se casar com ela. A Pump pergunta como ele reconhecerá o rosto dela se estava com os olhos vendados. Só que o Lorenzo responde que ele irá encontrá-la de qualquer jeito e que ele irá se casar com ela. Então aqui nós vemos o Lorenzo se aproximando da Pump. E de repente, o Gerbino aparece com os seus guardas. E vendo que de fato era o Gerbino, o Lorenzo o chama para uma luta. Quando a luta começa, o Lorenzo não consegue lutar, e ele só se esquiva. E a Pump impede a luta antes que o Gerbino pudesse matá-lo. Ela diz para o Gerbino que se alguma coisa acontecesse com o Lorenzo, ela não iria se casar com ele. E ouvindo isso, o Gerbino se afasta do rapaz. Depois de um tempo, a Pump sente que o Gerbino irá matar o Lorenzo a qualquer momento. Então ela pede para o Gerbino se casar imediatamente com ela. Ao mesmo tempo, ela também diz que depois do casamento, ela irá deixar o Lorenzo em paz. Gerbino considera sua proposta e manda 2 de seus guardas buscarem por um padre. Então depois que o padre chega, ele conversa com a Pump. Ela então o dá o dinheiro e diz que ela não deve se casar com o Gerbino e que era para o padre fazer o máximo para atrasar o casamento. Ele então pega o dinheiro e concorda com ela. Na próxima cena, nós vemos que os guardas do Gerbino estão com o Lorenzo na floresta. Eles tinham um plano para matá-lo, mas antes que eles pudessem fazer isso, o Lorenzo acaba confrontando eles. Depois disso, ele vê o Hinski indo a caminho da casa da Pump. Ele resolve segui-lo. Por outro lado, a Pump e o Gerbino começam a cerimônia do casamento. E durante a cerimônia, o Gerbino fica extremamente irritado com a demora. Então ele começa a ameaçar o padre com uma espada e diz para ele se apressar. Enquanto isso, podemos ver o Hinski chegando e ele vê que ele estava com uma arma na mão. O Gerbino acaba fugindo de lá. Ao mesmo tempo, o Lorenzo também chega e junto com o Hinski, eles matam todos os guardas do Gerbino. Na próxima cena, o Hinski está lutando sozinho com o Gerbino e ao longo da luta, o Gerbino acaba perdendo a sua espada. O Lorenzo então aparece e pede para que o Hinski o deixe lutar com o Gerbino. E o Hinski responde que se ele não fosse capaz de matá-lo, ele faria isso. O Lorenzo começa a lutar com o Gerbino. Só que durante a luta, o Gerbino acaba caindo em um poço que estava em sua frente e acaba morrendo.
Depois de tudo, a Pump chega e diz ao Rinsk que ela não poderá mais se casar com ele, pois ela estava completamente apaixonada pelo Lorenzo. E quando ele viu o rosto da Pump, ele a disse que ela não era a garota que ela tinha conhecido no lago, e que ele iria se casar com a Pump que ele havia conhecido. Ao mesmo tempo, a Pump que ele havia conhecido aparece e nós vemos que era a melhor amiga da Pump, que se chamava Melissa. E o Rinsk fica muito feliz por vê-la novamente, porque ele a amava. Então a Pump vai até o Lorenzo e o pede em casamento. Só que ele diz que ele não poderia se casar com ela, porque ele ainda esperava encontrar aquela freira que ele tinha beijado. Ouvindo isso, a Pump pede para ele beijá-la. E quando ele finalmente a beija, ele percebe que ela era a freira que ele havia beijado. E com isso, ele aceita se casar. E com essa última cena, o filme termina. E aí, o que você achou do filme? Curtiu? Então comenta bastante aqui embaixo e não esqueça de se inscrever e já deixar aquele likezão maroto aqui no vídeo. Até o próximo resumo. Valeu!